Toda a existência, tudo que nós conhecemos, começou com uma explosão de um pequeno círculo da cabeça da ponta de um alfinete. Essa explosão conhecemos como Big Bang. Com isso, o universo que nós conhecemos, a existência, se expandiu com enormes nuvens de gás e poeira que foram se juntando até formar os primeiros átomos, moléculas, os primeiros astros, os primeiros planetas, sóis, sistemas solares e assim as primeiras galáxias. Segundo o calendário cósmico de Carl Sagan, a nossa galáxia teria surgido na metade do mês de março. E o planeta Terra, lá junto com o sistema solar, na metade do mês de setembro. Com isso, nos primeiros anos da Terra, nós éramos apenas uma bola massiva em chama. Porém, com o passar de milhões de anos, cometas supermassivos que carregavam gelo e água em sua composição começaram a cair aos milhares na Terra, resfriando. E o mar de lava agora abre lugar para muita água em cima da superfície. Quando as águas vão minguando, um grande continente único, que chamamos como Pangeia, surge. Depois, esse continente vai se separando até chegarmos no formato que conhecemos hoje do planeta Terra. Com isso, os primeiros seres vivos surgiram encrustados em rochas, lá no fundo dos oceanos. Com isso, eles foram subindo cada vez mais para a superfície. Depois surgiram os peixes e os anfíbios. Foram os primeiros animais a conseguirem colocar o pé em terra firme. Com isso, eles foram se adaptando até se tornar os répteis, as aves e os mamíferos. E com a grande extinção de dinossauros se abriu várias possibilidades e os mamíferos foram os privilegiados. E depois dos macacos, viemos nós, os seres humanos. Com isso, nós vivíamos como nômades, caçando, buscando, se apropriando de um lugar, consumindo os recursos naturais de lá e depois indo procurar outros recursos em outras terras. Porém, tudo iria mudar quando uma das mais antigas civilizações descobriu o modo de plantar e colher, e assim se estabelecer em um lugar só e criar harmonia, a família e, por fim, a sociedade, os pequenos vilarejos que depois se tornaram grandes impérios. Um exemplo clássico disso é uma das civilizações mais antigas que conhecemos, a egípcia. Com isso tudo, várias civilizações foram sendo criadas, principalmente na África, Ásia e na Europa. E o nosso foco fica nesse último continente, quando na Grécia surgiu maneiras de responder uma pergunta: o que é a verdade? E com isso, voltando para a Grécia, surgiram os pré-socráticos, que procuravam entender o homem e a verdade através dos elementos da natureza. Depois surge Sócrates e diz que o conhecimento não está nos elementos naturais, mas sim dentro de nós mesmos, e ele ajudaria a parir esse conhecimento. Então, depois veio um grande sábio e conhecido que fundou as principais matérias que conhecemos até hoje, que foi Aristóteles. Aristóteles criou a matemática, com ela a música e as artes que hoje conhecemos como liberais, as 7 artes liberais, que segundo Sócrates levaria a gente a realmente saber quem somos, onde estamos e por fim responder o que é a verdade. Portanto, na Grécia começa o modo de procurar a verdade através da razão e da ciência. Porém, ao mesmo tempo, do outro lado no Oriente Médio, perto de Jerusalém, surgiu o profeta Abraão, que dizia receber mensagens diretamente de Deus e assim passava pelo povo. Então o povo procurava a verdade através do profeta. Nasce aí a moral judaica, que depois se tornaria cristã e até se dividiria para o lado muçulmano, com Maomé. Essa foi o princípio de descobrir a verdade, o que é a verdade, através da moral e da fé. Com isso, as duas civilizações foram se desenvolvendo, uma sem contato com a outra. A razão procurando a verdade de um lado
e a moral procurando a verdade do outro. Foi no alto da Idade Média, com Boécio e depois com São Tomás de Aquino, que essas ideias se uniram, e a razão e a ciência e a moral e a fé judaico-cristãs agora estavam juntas, e isso tornaria o principal pilar do que hoje conhecemos como o Ocidente. São Tomás de Aquino uma vez disse que a razão é o meio que o ser humano tem de descobrir as maravilhas da moral, ou seja, a maravilha de Deus. E ele diz que as duas coisas têm que andar junto, a razão e a moral. E com isso, funda-se o principal componente do que hoje chamamos de Ocidente. As civilizações foram se desenvolvendo até chegarmos em 1789, quando temos a Revolução Francesa, uma tentativa de quebrar todos esses preceitos que levaram a civilização até o que era. Com grandes pensadores como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, dizendo que não necessitaríamos mais da moral, apenas da razão. E alguns, como John Locke, avisavam que sem essas duas pernas que construiu a civilização ocidental, era muito perigoso e poderia causar ruínas. O que foi que aconteceu? O próprio líder revolucionário francês, Maximilien Robespierre, foi enforcado pela própria guilhotina da igualdade. Inclusive, os lemas Liberté, Égalité e Fraternité deram lugar à tirania francesa. E com isso, a única coisa que salvou os preceitos morais do Ocidente foram duas sementes. Uma que fundou os Estados Unidos da América e outra que fundou o Brasil. Os Estados Unidos surgem como uma nação que buscava defender seus próprios direitos, ou seja, os direitos inclusive dos ingleses, que eram colonos na América, do rei, que era tirano, e segundo a própria Carta Magna de 1215, não poderia obrigar impostos sem que houvesse representantes de determinada classe dentro do parlamento. Então, o rei começou a subir cada vez mais impostos dentro das colônias, para as colônias, sem ter nenhum representante das colônias no parlamento britânico. Com isso, o rei desobedecia a Carta Magna. Portanto, a Revolução Inglesa, diferente da Revolução Francesa, foi para manter os seus próprios valores, suas ideias e o que levou a Inglaterra a ser um grande país. Com isso, então, os Estados Unidos entram em guerra com a Inglaterra, inclusive com a ajuda da França, e vence, tornando assim um país livre, só que não arrebentando com os valores que eles tinham, inclusive tentando protegê-los ao máximo. Então, os Estados Unidos queriam mais do que uma democracia. Eles queriam uma república, e uma república verdadeira, com troca de poder e divisão de poder, usando como isso um dos pensadores Voltaire, provando que mesmo com ideias revolucionárias, ainda há coisa que pode se aproveitar destes iluministas. Com isso, o primeiro presidente foi eleito e reeleito, e quando perguntaram para ele se ele iria participar de uma terceira eleição, que com certeza sairia vencedor, ele negou, dizendo: é importante que o povo aprenda a sucessão do poder e a divisão entre eles, para que não haja tirania. E esse, aliás, é o verdadeiro espírito de uma república. Algo que não foi feito, pelo menos na sua totalidade, no Brasil. Mas com isso, gerações e gerações passaram, sem esquecer dos seus valores, fundamentos, e sem esquecer dos seus pais fundadores, que criaram os direitos da liberdade e da busca pela felicidade, sendo imprescindível a liberdade de expressão, ação e de própria defesa. O indivíduo, o foco no indivíduo é muito importante. Então, os Estados Unidos, de certa forma, foi uma semente do Ocidente que quase foi destruída, essas ideias, pelo terror revolucionário francês. O outro país que teve essa semente plantada foi o Brasil, com o rei Dom João fugindo dos terrores napoleônicos e chegando no Brasil em 1808, fazendo a abertura de portos e elevando o Brasil ao status de reino, ou seja, agora o Brasil tinha voz perante a Europa e perante o mundo, conquistando assim, primeiro, a independência econômica antes da política.
Dom João, então, favoreceu o comércio, criou novas estradas, produtos novos começaram a ser vendidos, os inícios das indústrias, da grande agricultura brasileira, que até hoje sentimos reflexo. Porém, os teores revolucionários franceses chegariam também em Portugal, e com a Revolução Liberal do Porto, Dom João foi obrigado a voltar. E não queria, pois dizia que preferia o Brasil do que o próprio Portugal. E, portanto, ele volta em lágrimas, porém deixa seu filho, Pedro I. Pedro I, depois de resistir a muitas pressões para sua volta também em Portugal, é incentivado pela província de São Paulo, depois do Rio de Janeiro, Minas Gerais e todas as outras que constituíam o Brasil, a ficar com isso, declarando o que ficou conhecido como o Dia do Fico. E com isso, se manteve no Brasil. E a ideia inicial, por exemplo, de José Bonifácio, que na época do Dia do Fico era vice-presidente da província de São Paulo, a ideia dele era que o Brasil continuasse como reino. E Portugal não quis. Não Portugal em si como nobreza, mas os revoltosos não queriam. Portanto, não se achou-se outro jeito, senão a separação e a independência do Brasil. Com isso, no dia 2 de setembro, com Pedro procurando mais ator na província de Minas Gerais, deixou então como regente a primeira mulher que realmente governou o Brasil, a princesa Leopoldina, antes mesmo do Brasil se tornar independente. Mas, junto com Bonifácio, que era ministro de confiança de Pedro e primeiro-ministro brasileiro, a ocupar um cargo público. Ela se senta e o conselho, que na época foi instaurado, decide pela separação final do Brasil com Portugal. Assim, Leopoldina e José Bonifácio escrevem uma carta e, junto com a carta da proclamação da independência, as enviam para Pedro, através de um emissário. O emissário, ao chegar em São Paulo, pois Pedro já estava retornando para o Rio, saiu de Minas, passou por São Paulo, já estava chegando no Rio, entrega para Pedro a carta no dia 7 de setembro. Ele lê todas e assina a ata da proclamação da independência, levantando o braço e dizendo: larguem suas braçadeiras, soldados. Viva a separação e a independência de Brasil com Portugal. A partir de agora, nossos laços estão quebrados. E então, o Brasil se tornava, naquele momento, em 7 de setembro de 1822, independente. E logo surgiriam as preparações para o novo império. Então, José Bonifácio se junta com o grande pintor Jean-Baptiste Debré para criar a bandeira do Império Brasileiro, que até hoje, mesmo depois do golpe da República, se mantém a mesma, ou pelo menos com sua base sendo a mesma. Com isso, ele se junta com Jean-Baptiste Debré e cria uma bandeira imperial, com o verde simbolizando a família de Orleans e Bragança, a família de Pedro, o amarelo simbolizando a família de Habsburgo, a da Leopoldina, e com o símbolo da Cruz de Cristo, que remetia aos nossos antecessores de Portugal, fazendo assim que nem os Estados Unidos, não ocorrendo uma quebra de princípios, apenas uma separação política, social e econômica, e relembrando de onde viemos para sabermos para onde vamos. Com isso, também foi colocado em volta da Cruz de Cristo uma aura azul com 19 estrelas prateadas e brancas, que simbolizavam as 19 províncias do agora Império Brasileiro. Depois de muitos conflitos com Pedro pela Constituição e por, digamos, a pulada de cerca de Pedro, principalmente com a Marquesa de Santos, José Bonifácio se demite e Pedro exila ele junto com a sua família na França. Com isso, o Pedro pega os próprios rascunhos da Constituição que o Bonifácio estava preparando e, com base nesses rascunhos, cria a Constituição do Império do Brasil. Agora, o Brasil era um país monárquico e com 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e um moderador. Vale ressaltar, o moderador não é um poder tirânico, ele é um moderador, ele é moderado pela própria Constituição e pelos outros poderes, não havendo tirania.
Inclusive, o único papel do poder moderador era o veto do imperador e a indicação depois para o presidente do Conselho de Ministros, já no segundo reinado. Apenas isso. O resto era feito pelos executivos e principalmente pelo legislativo. Porém, as coisas começam a desandar. A economia não vai bem e Pedro é forçado a renunciar. Ele renuncia e agora o Brasil começa a ser governado por várias juntas que, ao longo dos tempos, destroem verdadeiramente a política brasileira. Pedro, então, vai para Portugal lutar contra seu irmão, que havia dado um golpe. E, fazendo isso, conseguiu vencer o irmão dele. E a verdadeira e a legítima herdeira do trono, sua filha, Dona Maria, conseguiu assumir o trono de Portugal. Porém, agora, com tuberculose, Pedro tinha poucos dias, mas mesmo assim, ainda manda uma carta de reconciliação para o seu grande amigo José Bonifácio e pede para que ele volte para o Brasil e seja o tutor do Pedro II, que na época era o futuro imperador do Brasil. José Bonifácio aceita, manda uma carta muito emocionado para ele. A amizade é reconciliada. E Pedro então pede que, dentre os ensinamentos, que José Bonifácio baseia em 3 pilares fundamentais: a honra, o patriotismo pelo Brasil e o saber. E José Bonifácio deixa isso incutido em Pedro. E com isso, os anos passam. E as juntas que se formavam nunca conseguiam verdadeiros apoios políticos. E começaram a surgir várias revoltas, como a revolta na Bahia por separação e a revolta por separação no Rio Grande do Sul. Com isso, decidem por bem proclamar o imperador Dom Pedro II, que na época tinha 15 anos. Outra falácia é do golpe da maioridade. Não foi absolutamente golpe, porque quem podia mudar a Constituição de acordo com a própria Constituição era o Congresso Imperial. E o povo fazia manifestações em prol do imperador ser empossado. O Congresso aceitou, portanto, mudou a lei, o que era o dever dele, e permitiu que o Pedro assumisse com 15 anos, e o próprio Pedro aceitou o convite, então se tornando imperador do Brasil com apenas 15 anos. Ele mostra uma grande desenvoltura, e o Brasil, a partir daquele momento, vira uma monarquia parlamentarista. Com agora o poder moderador, além do veto, escolhendo o presidente do Conselho de Ministros. E esse presidente do Conselho de Ministros escolheria os outros ministros. Isso se mostrou muito eficiente. E, com o passar do tempo, surgiu conflitos. Mais para baixo, as revoltas da Bahia e do Rio Grande do Sul, além de outras pequenas, foram controladas. Mas agora o problema do Brasil era externo. Com o ditador paraguaio, que era odiado pelo próprio povo, invadindo a província do Mato Grosso, capturando e prendendo o presidente da província do Mato Grosso. E com ele morrendo, com esse mesmo presidente morrendo, por falta de alimentos e condições insalubres. Com isso, então, o Brasil se junta com o Uruguai e a Argentina e declara guerra ao Paraguai, formando-se assim a Tríplice Aliança, que se uniu, criando a Guerra do Paraguai, que durou alguns anos e que teve nas suas frentes de batalhas o próprio imperador, que disse a famosa frase: "Se não me deixam ir como imperador, então irei como voluntário da pátria." E assim, o Brasil, a Argentina e o Uruguai conseguem vencer o Paraguai, com um militar conhecido como Chico Diabo desferindo um golpe ao Solano Lopes, ditador paraguaio, e assim encerrando a guerra. Portanto, outra falácia é que o Paraguai teria começado a guerra. Isso é uma mentira. Que o Brasil teria começado a guerra. Mas isso é uma mentira. Porque, como eu disse, o Paraguai atacou a província do Mato Grosso e prendeu os nossos. Prendeu o presidente da província do Mato Grosso. Mas com isso, com o fim da guerra, o Brasil, agora com um sistema político forte, uma economia pujante e com uma sociedade equilibrada e que começava a realmente andar com as próprias pernas, o Brasil chega no seu ápice. É a Belle Époque brasileira. E começa a surgir novas estradas, ferrovias, indústrias, a mão de obra assalariada. O imperador tem a maior popularidade, chegando a 85% a 90%.
Então o Brasil já gabaritou na economia, na política, nas forças armadas. A Marinha Brasileira é a segunda mais forte do mundo. A nossa moeda, muitas das vezes, era a primeira mais valorizada do mundo, ficando às vezes atrás da libra esterlina. Girava mais recursos econômicos dentro do Brasil do que dentro do próprio Estados Unidos. Com isso, a única coisa que faltava para o Brasil se concretizar, para o Império Brasileiro se concretizar, era a parte social. Mas antes disso, o Brasil gabaritou também na parte intelectual, com grandes pensadores que até hoje nunca vimos semelhantes no Brasil. Como, por exemplo, além do José Bonifácio, lá no início, sabia falar 11 idiomas, uma sabedoria imensa. O Brasil, durante o segundo reinado, também teve grandes pensadores, como Joaquim Nabuco, Carlos Gomes, que fez seu espetáculo clássico, a música clássica brasileira, tornando o Brasil diretamente ativo na participação da construção do Ocidente, deixando o Brasil, deixando um relato da participação do Brasil dentro da formação do que conhecemos como o Ocidente, desse mundo ocidental, dessa cultura ocidental. Também Machado de Assis, grande escritor que até hoje o Brasil não viu igual, e vários outros, como José do Patrocínio, e entre outros. Com isso, a única coisa que faltava realmente para o Brasil era o âmbito social. Em 1888, a princesa regente, Dona Isabel, assina a Lei Áurea, colocando um fim definitivo à escravidão, com agora o povo brasileiro redimido e dias de festas no Rio de Janeiro e em todas as províncias brasileiras. Com tudo chegando ao seu apogeu, com o Império gabaritando em todas as frentes possíveis: militar, econômica, política, intelectual e social. Porém, em 1889, essa nossa raiz, que formou esse Brasil, que maturou durante 400 anos, desde a criação de Portugal até o ano de 1889 e até o dia de hoje, parte dessa raiz foi roubada por interesses daqueles que tinham perdido seus escravos, por uma pequena parte dos militares que tinham ideologia positivista, e por conta do próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que por conflitos pessoais assinou uma ata da Proclamação da República. Termo errado, porque não houve apoio popular. E uma proclamação exige apoio popular. Não houve também apoio do Congresso, já que na última eleição, antes da Proclamação da República, apenas 2 republicanos foram eleitos para o Congresso Nacional, mostrando que pelo meio democrático a República não tinha vez no Brasil. Mas, por meio de um golpe, talvez aconteceria e as chances eram mínimas. Porém, dia 15 de novembro, após instituir o governo de Ouro Preto, Marechal Deodoro da Fonseca volta para sua casa, mas depois alguns republicanos, como Sapucaiúva, que era um jornalista da época, que já tramava contra o Império, e o Benjamin Constant, que era um militar dessa ala positivista, vão até a casa do Marechal e dizem para ele que o imperador teria escolhido o novo presidente do Conselho de Ministros, e esse seria o Silveira Martins. O que era uma mentira, o imperador ainda não tinha escolhido. Mas por que falaram isso para ele, o Marechal Deodoro da Fonseca? Porque quando ele estava lutando na Guerra do Paraguai, o Silveira Martins tinha disputado junto com ele os amores da Adelaide, que é a filha do Barão do Triunfo, e ela havia escolhido o Silveira Martins. Portanto, quando eles disseram isso, foi a faísca perfeita. E o Marechal, quando ouviu, deu um pulo da cama e disse: não por nada nesse mundo. Então apresentaram a ata da Proclamação da República e ele assinou. Sendo feito assim, na tarde do dia 15 de novembro, a Proclamação da República, que foi feita na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Dali em diante, a República trouxe coisas importantes, como o voto feminino, o voto universal. É verdade. A consolidação dos poderes, da divisão entre os poderes, o voto, agora para eleger o comandante máximo do país. Porém,
sem o apoio da própria população. E a res publicae, a coisa pública, começou por um golpe. E isso afastou a política do povo. E por isso, um sistema frágil, como é o republicano brasileiro, no caso. Na verdade, a gente não é nem uma república, a gente pode se dizer, durante o século XX. Durante o século XX, o Brasil é verdadeiramente uma republiqueta. Diferente daquele espírito americano. O Brasil vem numa sequência de decorrentes golpes, conflitos e tiranias. Com a velha república da espada, Floriano Peixoto assassinando milhões de pessoas pelo ideal republicano. Depois, com as famílias criando oligopólios, com os coronéis, que tinham influência total sobre as eleições, o voto de cabresto, o poder do coroné, que por onde você olhava a mão dele estava, o raio de alcance dele é gigantesco, quando você olha a mão dele está ordenando, e o povo com uma venda e não votar. Depois, com as oligarquias que dominaram o governo, principalmente a do café, onde o governo, junto com essas oligarquias, formavam um ciclo vicioso, que não deixava, por exemplo, a industrialização acontecer. Onde é que está a industrialização do Brasil no início do século XX? Ela não está. Como explicar a velha república? Não tem muito o que explicar. É um período estagnado. Depois da velha república, você tem o getulismo, o Estado Novo. Bom, se agora você não tem aquela liga de poderosos, aquelas famílias poderosas, as oligarquias poderosas, agora você tem o monopólio do poder. Se não é as famílias, agora é quem? O Getulião. E com isso, sai o Getúlio, o início de uma democracia, de uma república de verdade, quando vê golpe militar, quando vê ameaças socialistas, quando vê, já no século XXI, roubalheiras frequentes. E você gostando ou não do atual presidente? E esse foi eleito por verdadeira proclamação, que convertido em voto elegeram, por exemplo, Jair Bolsonaro. E com isso, com muitos erros do próprio presidente, do seu governo, da falta de comunicação, você não pode negar que ele tem espírito público e que o que está ao alcance dele, ele faz. Não é à toa que os números não mentem. 3 milhões de empregos só em 2021. 3 milhões e 300 mil pegando o governo inteiro dele. E, mesmo com a pandemia, conseguindo manter a economia girando e os empregos aí. Também, com grande parte do mundo, de certa forma, o mundo ocidental se perdendo um pouco, houve eleição de grandes pessoas de direita, como o presidente americano Donald Trump e o presidente brasileiro, além de presidentes na Europa Oriental, que viveu o terror comunista na pele, na própria América Latina, no Chile, na Argentina. Porém, com a pandemia, tudo isso foi por água abaixo. Por quê? Porque colocaram neles a culpa das mortes, o que é uma inverdade. E, como exemplo, eu vou citar o próprio Estados Unidos, que, durante o mandato de Joe Biden em 2021, morreu mais gente por coronavírus do que em 2020 por Donald Trump. Isso significa que Joe Biden é genocida? Não. Mas isso significa que foi feito um jogo sujo para tentar minar a popularidade dessas pessoas e tentar, de forma suja, tirá-los do poder. De novo, o presidente da República, às vezes do Brasil, Jair Bolsonaro, indica pessoas erradas, se comunica de maneira errada, muitas das vezes falha nas suas medidas, mas de maneira geral, segue defendendo os mesmos princípios que defendeu enquanto era deputado federal, enquanto era candidato a presidente da República e agora que é presidente da República. Com isso, é importante destacar várias coisas. Por exemplo, o que é ser de direita. O conservadorismo, que vem da razão, da busca pela verdade, através da razão greco-romana, dos princípios judaico-cristãos, da moral judaico-cristã, formam o conservador. E o liberal vem das ideias, principalmente de Adam Smith, do governo liberal, de não estar no cangote do povo,
de deixar o povo fazer suas próprias escolhas, deixar o povo empreender, gerar riqueza. Isso, ideia também usada pelo próprio Estados Unidos, que fez eles virarem a grande nação que são hoje. Isso é o liberalismo. Então, conservadorismo junto com o liberalismo formam um liberal conservador, ou o cara que se diz de direita. E defendendo esses princípios, se analisa o repertório político e vê a pessoa que mais está de acordo com aqueles princípios, então se vota nela. E se ela manter esses princípios, por mais que haja alguns erros, é nela que eu vou continuar votando. E que todos deveriam, pelo menos que apoiem essa pessoa, votar. Por quê? Porque assim se constitui política. Sem você ter um chamariz, um líder de paixão, mas você ter um líder que represente os seus valores. E se ele falhar na representação dos valores, você tira ele. Mas se ele seguir essa coluna vertebral de valores, mesmo que haja alguns erros, e você precisa reconhecer esses erros, e colocar numa balança, mas se ele manter sua coerência de acordo com os seus princípios e valores, continue votando nele, continue apoiando ele. É assim que os Estados Unidos aprendeu a fazer, e é isso que a República Brasileira, a Republiquita Brasileira, não ensinou o povo a fazer. Porque a política se afastou do povo em 2013. Grandes revoltas se apoderaram do país, justamente com o povo indignado pela situação política, moral e econômica a que o Brasil se encontrava. Fazendo assim e obrigando a política, depois de mais de 100 anos, se reencontrar com o próprio povo. E a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi consequência disso. E que esperamos que avance essas consequências e que o Brasil assuma e bata no peito a posição global que sempre teve e a importância para o mundo que o Brasil tem. Mesmo assim, crianças, adolescentes, na qual seus pais não passaram esses valores que foram passados a eles pelos seus avós e bisavós, nascem e crescem sem saber de onde vieram. E sem saber, para eles terem essa vida boa ou minimamente confortável que hoje eles têm, foi necessário um esforço de gerações, foi necessário os princípios fundamentais como esse liberal conservador que disse. E, com isso não sendo passado, valores começam a deturpar o ideal do Ocidente, gerando assim a consequência onde os próprios jovens, e algumas vezes até mesmo adultos, não sabem quem eles são. Não falam a mesma língua, não têm os mesmos princípios, e isso gera revoltas, quebradeiros e até atos de vandalismo e terrorismo, como foi, por exemplo, o Black Lives Matter. Então, o movimento antifa que quebra tudo, estilhaça tudo, arrebenta lojas. Os ataques contínuos aos valores conservadores e liberais que trouxeram ao Ocidente a ser o que eles são hoje. Por quem? Por jovens que não reconhecem o esforço que foi feito para que eles hoje pudessem saber o que é ter uma barriga cheia. Com isso, o Ocidente começa a se implodir por falta dos pais terem ensinado os filhos os valores, a briga, a constante luta para que essas famílias e o Ocidente pudessem ser o que eles são hoje e chegar numa posição de destaque e de conforto e de paz. Com isso não sendo ensinado, começa um movimento de irrupção do tecido social. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China, que não tem os mesmos valores que nós, que responde a um único líder, Xi Jinping, permanece unida em torno desse líder e avançando cada vez mais, com jogos perversos não só na economia, mas também destruindo a moral e os conceitos civilizacionais do Ocidente. Com isso, o Ocidente passa por uma séria crise interna e também externa. Enquanto no Ocidente a liberdade que foi dada se transforma em libertinagem por falta de valores e princípios que não foram repassados às futuras gerações, o Oriente vem seguindo aos mesmos líderes, junto, unido, como se fosse uma só cabeça pensante. Com isso, surge a famosa frase: homens fortes, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis,
e tempos fáceis cria homens fracos. E é isso que estamos vendo. Por isso, precisamos estar unidos, precisamos passar os nossos valores para frente, para a civilização, para os nossos filhos, para os nossos netos, e mostrar para eles quanto foi custoso para chegarmos até aqui, para podermos ter uma casa, para o Ocidente ser o que é hoje, tão rico e com tantos valores bons que necessitam ser passados para os nossos filhos e netos. Proteger a geração passada, melhorar o que não foi melhorado, o que tinha de errado na geração passada, e ensinar esses valores, ideias e práticas para os nossos filhos e netos, para gerações futuras, para que assim o Ocidente continue sempre se inovando, mas sem esquecer das suas bases fundamentais: o conservadorismo, baseado na razão greco-romana e na moral judaico-cristã, e o liberalismo, baseado em Adam Smith e em pensadores modernos como Milton Friedman. Deus proteja o Ocidente. Fundamentalismo científico não é ciência, é farsa doutrinária pra te amedrontar. OMS é da non-fault, lockdown, globalismo, prepotência, líderes sem voto, você nem viu chegar. 1 milhão de mortes. Até o fim de agosto. Tipo, eu sou a lenda, o profeta da chacina, mas é um poser, que desgosto. O verdadeiro doutor foi calado ainda lá na China. TikTok, quem é? A estatização. O povo padece por falta de informação. O novo normal, acabou o bacanal, a herança iluminista será fatal. Toma aqui a primeira dose, 2, 3, sem ela não tem emprego, não tem compra, só venda. Pros olhos de vocês. Uma mão para o meu peito, o que será que eu fiz? Na minha frente um sujeito e um laser no meu nariz. É proibido ficar doente, é proibido se aproximar. Tudo bem, só 15 dias, até a curva baixar. Mantenha a distância, puxa o ar, coloca a máscara, ninguém quer ser perturbado. Baixa a cabeça, estica o pulso, 37 graus, beleza, tá liberado. Essa é a nova era que alguém profetizou. Escravo controlando escravo. Esquece o álcool gel. Agora vamos lá, voltamos ao começo. China, Wuhan, mercado público, morcego. Essa é a história da mídia mainstream. Mas eu recebi um e-mail do Fauci e parece que não é bem assim. Fauci, um mandeta americano, eloquente, alto cargo, tom republicano, a voz que encabeçou a histeria radical, o testa de ferro da nova ordem mundial. Desmentiu Donald Trump em um embate nacional, afirmando que o vírus veio de forma natural. Mas à noite, quando em casa, na sala de estar, li o e-mail de aviso do Dr. Anderson, seu par. 13 de fevereiro, ano de 2020. Assunto: vírus marginal. O que eu tenho pra te dizer é o seguinte: o homem laranja tá certo. A parada não é normal. Marque bem a data, marque muito bem o tempo, pois isso fará toda a diferença. Contra fatos pode não haver argumentos, mas a desinformação anda ganhando eloquência. Pro ladrão, toda sombra é policial. A história do e-mail não acabou, espere o final. Um cara chamado Daza, que em outra carta digital agradece as pistas falsas, Fauci e a conspiração genial, pois sua empresa, agraciada pelo Instituto de Saúde Nacional, gastava tudo em Wuhan. Adivinha com que laboratório de pesquisa viral?
E tem mais alguns detalhes que poderia entrar, como a funcionária que questiona a máscara que deveria usar. Então o doutor Ciência, sem hesitar, responde em privado que em público não quer falar. Fica tranquila, deixa ela em casa. O papo é só pra TV, não pros meus comparsas. Você não terá nada e será feliz por isso. Diz o vídeo do Reset logo no início. Great Reset, não tá sabendo? Então literalmente você não sabe o que tá perdendo. A mídia dá um alerta, parece até cinema. O mundo inteiro entra em estado de quarentena, as big techs crescem, os bilionários também. Os médios e pequenos quebram, agora você é refém. Então a boa notícia, tudo será alugado. Enquanto o Bill compra mais terras, você pede comida pro estado? Tudo bem, é só o novo normal. Calma, tenho crédito social, só ganho pão com passaporte sanitário, para deixar ainda mais claro que você é um... E se chorar na rede, já pode imaginar, a Big Tech não gosta de quem quer reclamar. Deleta essa conta que espalha fake news, corta teu dinheiro, apaga tuas views. E pra fechar o jogo, a propaganda fatal. Build Back Better, quarta revolução industrial. Klaus Schwab nas picapes, no prefácio Johnny Doria. Neuralink conectado te promete toda a glória. Technocracy Rising, era digital. Transhumano, singularidade, algoritmo global. E quem é o Brasil no meio dessa confusão? Peça-chave para a implementação. O Brasil que tem minério, o Brasil que tem comida, água potável, ferro, manganês, bauxita, a vaca leiteira para a Agenda 2030. Afinal, o mundo ainda é tipo Age of Empires. Nióbio é melhor que silício, mas não temos nosso vale. Reação imediata, antes que a China se instale. O cerco tá fechando tipo um Battle Royale. Ah, meu Deus, que o mundo vai pensar de nós, diz o influencer influenciado pelo mágico de Oz. O coitado nem sabe que cumpre a cartilha. Cada tabu que quebra é mais uma armadilha. A hora é decisiva, a hora de acordar. Os agentes estão aqui, já começaram a implementar. Meter nosso anti-reset pro deles não se criar. Revidar o 7-1, deixar a máscara queimar. Temos tudo em casa, 100% independentes, mas ainda não notamos a liderança iminente, esquecendo completamente a nossa própria vocação, a terra prometida, o maior país cristão. Já foi chamado de sofismo, de heresia, de alienação, de inimigos do povo. Pode ser chamado de fake news, de desinformação, de discurso de ódio. O combate muda, mas é o único sentido de todo o conhecimento: distinguir a verdade da mentira. Uma indagação tão poderosa que raramente resistimos à tentação de dar uma resposta definitiva, muitas vezes prematura. O que justifica a existência de diferentes culturas, civilizações, religiões, é justamente uma interpretação diferente do que acontece no mundo. Essas visões nos chocam, nos ofendem, nos irritam, nos fazem pensar. Isso só acontece com a liberdade de expressão. Afinal, se ela servisse apenas aos discursos que gostamos, não serviria a ninguém. Não permitir às pessoas falarem o que pensam é não permitir que sejam corrigidas, é não permitir trocar ideias ruins por ideias melhores. É fazer crê-las que estão certas, simplesmente por não poderem falar. E não permitir que todos vejam esse debate é um dos maiores riscos da humanidade. Não faltarão aqueles que prometem responder quem está certo, nos aliviando do fardo desse debate.
Não faltarão aqueles que prometem fazer valer apenas as nossas ideias, empurrando cada vez mais a linha que divide o crime da liberdade de expressão. Nesse momento, a pergunta que guia a vida humana, a pergunta que guia o combate de ideias com ideias, que transforma ideias ruins em ideias melhores, a pergunta que guia a moral e a ética, é julgada no Tribunal da Verdade. Uma corte que tem a sua visão de mundo, a sua religião e a sua ideologia, que também é refém de seu tempo, de suas paixões e de seus filtros. No mundo da certeza absoluta, ideias ruins viram dogmas, crenças cruéis são escondidas, o medo de falar substitui a política, o medo de pensar apaga a ciência. E qualquer um que decida para todos o que é verdade e mentira terá uma responsabilidade maior do que qualquer outro ser humano, a de jamais errar. E quando essa responsabilidade falhar, enfrentaremos as consequências de ter desistido do debate e ingressado no ponto mais complexo da trama: sermos os donos da verdade e escravos da mentira. I've heard there was a secret chord that David played when it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Her faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew her. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a crime that you hear at night, it's not somebody